Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço, fluidifiquem nossa água. A água que bebemos, que vamos beber. Que a força do bem viva em nós. A água se torna um remédio e vamos bebê-la devagarinho. Bem devagarinho. Vamos beber esse remédio. Antes pense naquilo que você quer que aconteça com você. Que assim seja. Isso. Agradecemos a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita poder estar realizando esse evangelho. Sejamos purificados, limpados, iluminados e guardados. Que Deus nos favoreça. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço, fluidifiquem nossa água. A água que bebemos, que vamos beber. Que a força do bem viva em nós. A água se torna um remédio e vamos bebê-la devagarinho. Bem devagarinho. Vamos beber esse remédio. Antes pense naquilo que você quer que aconteça com você. Que assim seja.
Isso. Agradecemos a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita poder estar realizando esse evangelho. Sejamos purificados, limpados, iluminados e guardados. Que Deus nos favoreça. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço, fluidifique em nossa água. A água que bebemos, que vamos beber. Que a força do bem viva em nós. A água se torna um remédio e vamos bebê-la devagarinho. Bem devagarinho. Vamos beber esse remédio. Antes pense naquilo que você quer que aconteça com você. Que assim seja. Isso. Agradecemos a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita poder estar realizando esse evangelho. Sejamos purificados, limpados, iluminados e guardados. Que Deus nos favoreça. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço, fluidifique em nossa água. A água que bebemos, que vamos beber. Que a força do bem viva em nós. A água se torna um remédio e vamos bebê-la devagarinho. Bem devagarinho.
Vamos beber esse remédio. Antes, pense naquilo que você quer que aconteça com você. Que assim seja. Isso. Agradecemos a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita poder estar realizando esse evangelho. Sejamos purificados, limpados, iluminados e guardados. Que Deus nos favoreça. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço, fluidifiquem nossa água. A água que bebemos, que vamos beber. Que a força do bem viva em nós. A água se torna um remédio e vamos bebê-la devagarinho. Bem devagarinho. Vamos beber esse remédio. Antes, pense naquilo que você quer que aconteça com você. Que assim seja. Isso. Agradecemos a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita poder estar realizando esse evangelho. Sejamos purificados, limpados, iluminados e guardados. Que Deus nos favoreça. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço,
Fluidifica em nossa água, a água que bebemos, que vamos beber. Que a força do bem viva em nós. A água se torna um remédio e vamos bebê-la devagarinho, bem devagarinho. Vamos beber esse remédio. Antes pense naquilo que você quer que aconteça com você. Que assim seja. Isso. Agradecemos a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita poder estar realizando esse evangelho. Sejamos purificados, limpados, iluminados e guardados. Que Deus nos favorece. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço, fluidifica em nossa água, a água que bebemos, que vamos beber. Que a força do bem viva em nós. A água se torna um remédio e vamos bebê-la devagarinho, bem devagarinho. Vamos beber esse remédio. Antes pense naquilo que você quer que aconteça com você. Que assim seja. Isso. Agradecemos a Deus, aos mentores do espaço, a luz bendita poder estar realizando esse evangelho. Sejamos purificados, limpados, iluminados e guardados. Que Deus nos favorece. Agora vamos nos preparar para ler a Bíblia no Evangelho de São Lucas. Vamos deixar a água preparada. Jesus é Senhor do sábado. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Alguns dos fariseus disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam,
pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Que Jesus nos acompanhe, que Jesus nos dirija, que Jesus nos oriente, que Jesus nos favoreça. Os mentores do espaço